pessoal, estamos aqui de novo para mais uma videoaula de ciências. Que bom encontrar vocês de novo. Hoje a nossa aula está dividida em duas partes. Nós vamos fazer uma revisão do capítulo 3, que foi o que nós estudamos até agora, sobre o som, sobre instrumentos musicais, como é que acontece a produção do som, e também vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, que é um assunto muito preocupante. Então, para tratar sobre esse assunto, a editora EDB, ela fez um livro especialmente para você. Eu vou colocar aqui o site onde você vai encontrar o livro, você fará um download, vai ler o livro em casa com calma, com bastante atenção, vai prestar atenção nas ilustrações. Primeiro você lerá o livro individualmente, depois você pode compartilhar com a sua família a leitura do livro. Em seguida, você fará em uma folha anexo um breve comentário sobre o livro, a parte que você mais gostou, qual é a parte mais interessante e vai escrever um pequeno texto sobre a história apresentada. Em seguida, você fará a ilustração do seu texto e guardará na sua pasta de atividades. Ao nosso retorno na escola, você apresentará para os seus colegas a parte que você mais gostou, a sua ilustração. Então faça com bastante carinho, com bastante atenção e capriche. Nós faremos também uma atividade no mural da escola com esse trabalho que você vai confeccionar. É isso mesmo, capriche. E na segunda parte da nossa aula, como eu estava falando, você vai completar algumas atividades do livro e umas atividades anexo, que está aí no nosso portal de atividades. Então são atividades que vai tratar sobre o som, a produção do som, como é que acontece esse som em alguns instrumentos musicais. Então você terá a oportunidade de ampliar um pouco mais o seu conhecimento a respeito do som. Então eu quero que você preste bastante atenção e faça com capricho as atividades. Hoje nós faremos as atividades juntos. Então eu quero que você abra o seu livro na página 40 e faremos juntos. Vamos lá! Observe agora a ilustração que mostra o livro que eu relatei anteriormente, dos Brasileirinhos e o Coronavírus. Os autores Tiago Mazzucato e Jonas Ribeiro, em colaboração com o ilustrador Sami Ribeiro, produziram o livro Os Brasileirinhos e o Coronavírus e o oferecem em parceria com a editora EDB, sem custo para as escolas e para as famílias, ressaltando a importância de explicar para as crianças o momento em que vivemos. Então você vai ler o livro com bastante atenção, seguir as orientações que eu falei na videoaula, vai fazer o download do livro gratuitamente. Então você anote aí o site onde você vai fazer essa pesquisa, vai baixar o livro e vai ler e seguir as instruções. Faça tudo com capricho, com atenção e não se esqueça que as informações são para a sua vida prática, para você agora saber como se cuidar, como a sua família deve agir nesse momento de pandemia, que é uma preocupação não só aqui no Brasil, mas conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde, é uma preocupação mundial. E unidos somos fortes. Se cada um fizer a sua parte, com certeza sairemos dessa numa boa. Então, leia com bastante atenção e eu espero que o livro te ajude muito na vida prática, te ajude com a sua família. Por isso eu pedi para ler individualmente e depois com a sua família. Vai escrever a parte que você achou mais interessante e ilustrar com bastante capricho. E conforme eu já havia dito, você vai trazer esse trabalhinho para expor quando retornarmos à escola. Então faça tudo com capricho, com atenção e com sucesso. Confio em você, faça tudo para ficar um trabalho muito joia. Agora nós vamos rever o capítulo 3. Vamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos até agora neste capítulo. Vamos relacionar os conceitos que nós aprendemos sobre a produção e a dispersão do som, para identificarmos os locais dos instrumentos onde o som é produzido. Para isso também, logo após fazer as atividades do livro, você vai acessar o link que foi citado na nossa planilha de atividade sobre o que é
para que serve e como funciona o diapasão, que é esse instrumento musical que está na página 40, o terceiro instrumento musical. E antes disso, antes de fazer essa pesquisa, você vai identificar onde ocorre a vibração que produz os sons em cada um desses instrumentos da página. O tambor, o violão e o diapasão. Então, observe muito bem os objetos, que são os instrumentos musicais, escreva ao lado de cada figura qual é o nome dele e onde você acha que o som é produzido em cada um. Após terminar a atividade 1, você fará a atividade 2, que está perguntando sobre os sons. Os sons chegam às nossas orelhas por meio de quê? Será que é por meio das ondas sonoras espalhadas pelo ar ou será por meio dos barulhos agudos emitidos por objetos? Pense muito bem e marque a resposta certa. Após você terminar essa atividade, você vai fazer a pesquisa que eu pedi que você fizesse. Então, faça a pesquisa, conheça um pouco mais sobre o diapasão e confira a sua resposta, se realmente o que você anotou na atividade 1 está de acordo com a pesquisa que você realizou. Lá também, além do diapasão, traz algumas informações também sobre outros instrumentos musicais. Então, é muito interessante que você conheça esses instrumentos também e amplie o seu conhecimento. Agora, na página 41 do nosso livro, ele traz a seção âncora. Neste capítulo, você aprendeu sobre o som e a sua propagação. Agora chegou a hora de verificar se você realmente compreendeu esses conceitos que foram apresentados para você. Na primeira atividade da página 41, você vai elaborar uma frase referente ao que foi estudado com os termos-chave a seguir. Então, por exemplo, na letra A, você vai elaborar uma frase em que apareça a palavra som e a palavra vibrações. Nesta frase tem que apresentar conceitos sobre o som, o que esse som tem a ver com essas vibrações. Então pense muito bem e elabore a sua frase. Após terminar a letra A, você vai fazer a letra B e vai elaborar uma outra frase em que apareça a palavra som e a palavra materiais. Mas lembre-se, as duas frases devem conter conceitos trabalhados na nossa aula de ciências. Se precisar, você pode consultar o nosso livro, folheia as páginas de todo o capítulo 3, verifique as informações que estão e elabore a sua frase. Elabore frases bem completas, comece com letra maiúscula, termine com um ponto final. Após você terminar as frases, você vai ler novamente e realmente perceber se ela está de acordo com o conteúdo trabalhado. Se não estiver, você vai reestruturá-las e vai fazer novamente. Com certeza, você aprenderá muito mais ao elaborar essas frases e terminará o nosso capítulo com bastante êxito. As frases também podem conter informações sobre os tipos de materiais utilizados para a fabricação de alguns instrumentos musicais, conforme nós estudamos. Após terminar as frases, que tal agora conhecermos um museu? Podemos fazer uma visita ao museu para conhecer alguns instrumentos musicais. Mas como conhecer um museu se nessa época não podemos sair de casa? Por isso, nós utilizamos a internet. Nós vamos fazer uma visita a um museu virtual de instrumentos musicais. Você vai observar a sugestão de site que está na página 41, vai olhar o endereço do museu e vai acessar. E lá você vai conhecer um pouco sobre alguns instrumentos musicais, não só visualmente, mas também perceber e escutar o som de cada instrumento musical. É uma visita muito interessante. Além desse museu de instrumentos musicais, também há outros museus de forma virtual, que você pode estar fazendo pesquisa, fazendo visitas e ampliando o seu conhecimento que você adquire sem sair de casa. Então, espero que você faça essa visita, observe bem os instrumentos, perceba qual que você mais gostou de conhecer, se tem algum que você nunca viu. Anote no seu caderno
ou em uma folha anexo, se você preferir, o nome de 5 instrumentos musicais que você observou nesse museu virtual e como funciona cada um deles. Se é um instrumento de corda, se é um instrumento de percussão, que tipo de instrumento é esse? Onde ocorre a vibração de cada um deles? Durante as nossas aulas, nós percebemos que os sons estão em todos os lugares. O som está presente em nossas vidas, que muitas vezes não lembramos que ele existe, nem percebemos que os sons estão ao nosso redor. No entanto, o som existe e estamos cercados de sons musicais e sons não musicais. Foi o que nós estudamos durante o capítulo 3. Você vai reconhecer diferentes sons. Então, nós precisamos agora perceber um pouco mais essas ondas sonoras, esses sons que estão ao nosso redor. Então, eu gostaria que você fechasse o seu olho durante alguns segundos. Após fechar os olhos durante alguns segundos, você conseguiu perceber os sons que está aí na sua casa ou perto da sua casa que você conseguiu ouvir? Então vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, feche os seus olhos e preste bastante atenção no som que está ao seu redor. Na hora de resolver essa atividade anexo, você vai fazer novamente isso e vai anotar quais foram os sons que você percebeu durante esse exercício de escuta. Após fazer a atividade 1, que é para você anotar esses sons que você conseguiu identificar, você fará a atividade 2, que é para você realmente escrever sobre alguns sons que você já presenciou, que você já ouviu. Então, você vai ver qual foi o som que você já ouviu e que foi o mais forte. Qual foi o som mais suave, qual foi o som que você mais gostou, o que você menos gostou, e vai completar a atividade 2. Após você fazer essa relação, essa lista de sons que você já ouviu, você vai ao lado identificar e marcar qual é a origem desse som. Será que esse som que você mais gostou, esse som forte, ou esse som suave, ou esse som que você não gostou, ele é um som da natureza ou ele é um som da cidade? Som da natureza são aqueles sons produzidos pelo nosso corpo, pelos animais, são sons presentes na vegetação. Já os sons artificiais são os sons do trânsito, objetos que se chocam, construções de casa, de prédios, músicas. Então, esses são os sons artificiais. Na atividade 3, você vai pensar qual foi o instrumento musical que você mais gostou de conhecer. Pode ser um instrumento musical citado no nosso livro que nós estudamos, pode ser um instrumento musical que você pesquisou no museu virtual. Então, após você escolher qual objeto, o instrumento musical que você mais gostou, você vai anotar na atividade 3 e também vai fazer a ilustração desse instrumento. Após fazer a ilustração, eu quero que você faça uma pintura bem bonita e também guarde essa atividade para você apresentar aos colegas no retorno da escola. Você também vai assistir a esse vídeo sobre a produção do som no YouTube. Digite o endereço abaixo e faça essa pesquisa sobre a produção do som para enriquecer um pouco mais o seu conhecimento a respeito do tema da aula de hoje e do capítulo 3. Você entenderá mais um pouco sobre a sua voz, sobre a produção do som. Vai entender por que quando ouvimos o áudio da nossa própria voz, ela não está de acordo com como nós achamos que a voz ela é emitida. Vai entender porque muitas pessoas, às vezes, ficam muito espantadas ao ouvir a voz, a própria voz, através do instrumento musical, através do celular. Vai perceber por que acontece essa diferenciação de som.
É muito interessante, não deixe de assistir. Após assistir, eu quero que você conclua por que que a produção do som, ela muitas vezes ela é diferente de como nós pensamos que ela é emitida. Então preste bastante atenção no vídeo e eu espero que você goste muito desse vídeo. Agora você preencherá a cruzadinha com as informações a seguir. Preste bastante atenção, faça com capricho, com atenção, que na nossa próxima aula nós faremos a correção dessa cruzadinha. Então eu espero que você goste, pense bastante antes de completá-la. Agora, para finalizar nossa atividade de hoje, você vai observar bem a atividade, veja se você fez com capricho. Na nossa próxima aula, nós faremos a correção e falaremos um pouco mais sobre essas atividades. Então, você também vai se preparar agora para a próxima aula. Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre os cuidados com a audição. Então você vai pensar um pouco sobre que cuidados nós devemos ter com a nossa audição, afinal de contas, é através dela que nós percebemos os sons. Tanto os sons naturais quanto os sons artificiais. Sons naturais são aqueles produzidos e que provêm da própria natureza, por exemplo, os sons do nosso corpo, os sons de coisas naturais, por exemplo, o som do rio, sons através da chuva, assim como outros sons que provêm da natureza. E também sons artificiais, que são os sons produzidos pelo ser humano. Por exemplo, som de automóveis, som provocado nas construções, através de ferramentas elétricas e alguns sons também que são produzidos na nossa própria casa. Então preste muita atenção e vamos procurar pensar um pouco quais são os cuidados que nós teremos com a nossa audição. Então, até a próxima aula, um abraço para você e prepare-se, na nossa próxima aula você já conhece o tema.